Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais uma edição do Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal. Eu sou o Jair Calisto, sou farmacêutico. Esta é a nossa 30ª rodada de uma série que nós estamos produzindo sobre a cannabis como terapia apropriada para o tratamento de diversas enfermidades refratárias a tratamentos convencionais. Nosso assunto de hoje é direito médico e cannabis de uso medicinal. Estamos recebendo aqui com muita alegria a doutora Rita de Cássia Gonçalves, que atua no escritório Gonçalves Advogados. Ela é formada em Direito pela Universidade de São Marcos, atua desde 2005 nas áreas de Direito Médico e da Saúde, com ênfase na defesa médica judicial e extrajudicial, e ações de medicação de alto custo em diversos processos propostos por pessoas físicas, representando os autores da ação ou da contestação, ou interpondo recursos durante o curso da demanda em juízo até a sentença. É especialista e pós-graduado em Direito Médico da Saúde, LGPD, experiência em Direito de Família, experiência em Direito Trabalhista e Contratos, ações de medicação de alto custo. Para promover essa discussão, também está aqui conosco a doutora Maria José Delgado Fagundes, que é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente é founder e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos, Anvisa, e foi membro do Ad Hoc Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da OMS. E também foi diretora da Interpharma, na parte de inovação e responsabilidade social. Também foi diretora de Relações Institucionais na Spectrum Therapeutics Canopy Growth, respectivamente. Doutora Rita, muito obrigado, seja bem-vinda a essa nossa conversa, né, essa roda de conversa sobre cannabis, e agradecemos aí a sua disponibilidade de fazer essa conversa com a gente, tá bom? Bom dia, obrigada pessoal, obrigada pelo convite, obrigada doutora, obrigada Jair. Vamos falar um pouquinho, dividir um pouquinho a experiência da gente. Maria José, obrigado pela companhia mais uma vez aí nessa nossa 30ª rodada, né, que não é fácil, né? A gente começou aí o ano passado e agora já estamos com 30, então é bastante conhecimento aí agregado já, né? Obrigada, viu, mais uma vez pela disponibilidade, Jair. E quando a gente chega na 30ª edição, parece que não deu trabalho, né, Jair? Parece que foi uma coisa assim, feita assim, meio numa mágica, mas não. Essas rodas de conversa, que eu gosto de chamar, elas são estratégicas no nosso entendimento para a difusão de informação sobre a planta. E o mais relevante que eu entendo é essa mobilização que a gente conseguiu fazer com diversos profissionais, porque nós conversamos assim, desde pacientes até todos os profissionais que podem colaborar para melhor desempenho, né, no tratamento, utilizando a cannabis para uso medicinal, desde nutricionistas, médicos, claro, né, mas fisioterapeutas. A gente teve uma jornada muito longa e nós falamos de várias etapas também do processo da planta, né, do plantio, a gente conversou sobre extração, qualidade, pesquisa, né, então a gente tem, assim, uma quantidade de gravações que elas são muito interessantes e, com certeza, e eu tenho convicção disso, é um produto muito rico que a gente disponibilizou, né, para a sociedade. Então, nós estamos pensando aí, eu Jair, como é que nós vamos consolidar, né, todas essas gravações que nós fizemos. Nós chegamos a fazer com 5, né, Jair, eu acho, a gente chegou a fazer podcasts, né, mas não fizemos de todos. Uhum. Mas a gente está aqui imaginando uma forma disso ser mais uma vez difundido, porque o conteúdo é muito interessante. E o direito médico, a gente vinha atrás, mais um tempão. E até porque, né, tem muito impacto, e a gente tem notícias também dos médicos, né, que vêm passando pelos processos que são naturais do conselho, de uma maneira geral, né, mas para cannabis eu acho que é uma discussão um pouco mais ampla que a gente vai fazer aqui. Então, muito obrigada, viu, doutora Rita e Jair também. Legal. Então vamos dar início aí, doutora. Vamos começar falando aqui inicialmente sobre a sua atuação profissional, e a gente queria conhecer um pouco da sua trajetória aí profissional e a sua atuação no direito médico.
Ok. O direito médico entrou na minha vida em 2006, final de 2006, começo de 2007. De 97 a 2005, quando eu peguei minha carteira da ordem, né? Eu trabalhava no hospital como escriturária, foi meu primeiro emprego, fiz a minha faculdade no hospital, Hospital Cruz Azul aqui em São Paulo, e tive sempre contato com muitos médicos. Nessa época, que a gente fala de direito médico, nem se existia o termo direito médico. A gente falava muito da responsabilidade civil do médico, mas não tinha ainda nenhuma pós-graduação, nenhum curso. Aí eu saí do hospital, comecei a advogar, inclusive na área trabalhista. Passado um ano e pouco, um médico lá do hospital me procurou, estava com uma ação de erro médico, e aí eu comecei a estudar, me aprofundar, aí depois vieram os cursos, as pós, e aí a gente foi, né, o meu escritório foi crescendo nessa área, e junto com o direito médico, a vertente do direito da saúde, que é a negativa do SUS, seja de uma medicação de alto custo, da própria cannabis, ou alguma coisa assim do plano de saúde, e eu fui entrando nessas áreas e já vai para 20 anos praticamente, 20 anos de formada e quase 20, né, 18 na atuação da área da saúde e direito médico. Ah, interessante, entendi. Então seria, nesse caso, seria o advogado, a pessoa formada em direito, que estaria atuando junto com na medicina para auxiliar ou resolver algum problema, né? Isso, né? A atuação do direito médico, propriamente dito, ela fica na atuação, né? No meu caso, a defesa médica, seja em sede de conselhos ou em ações judiciais. Eu gosto muito de atuar da forma preventiva. Tem muita documentação médica e o médico no dia a dia acaba deixando, não faz essa documentação direito, a gente orienta como fazer um bom prontuário médico, ou ele é a defesa ou é a arma contra o médico. Os termos de consentimento, a própria cannabis, quando o médico vai iniciar um tratamento com cannabis, a gente fala para ter um termo de consentimento informado, onde a gente coloca lá os termos o menos técnico possível para o paciente entender como que vai ser o tratamento, a perspectiva desse tratamento, não garantir nenhum tipo de melhora e o paciente autorizar para evitar qualquer tipo de problema. Então, essa é a vertente do direito médico. E o direito da saúde, a gente atua em prol do paciente contra as abusividades do plano de saúde ou SUS. Entendi. Doutora, Oi, pode falar. Uma curiosidade minha aqui. Você atende os profissionais, né, entes na reclamação da execução lá das atividades do médico, do profissional? Contra o médico? Não. Não. Eu atuo para o paciente sempre contra o plano de saúde ou o SUS. Muitas vezes, o próprio médico, o paciente pergunta, né? O médico prescreve alguma coisa, o paciente fala, eu não sei como fazer agora, o passo a passo. Sim. Aí o próprio médico fala, olha, procura um advogado, especialista, e aí tá no site, tá tudo, e o paciente procura a gente. Mas contra o médico eu nunca atuei. Me chegam alguns casos, mas eu não pego, eu dispenso. Entendi. Legal. Sempre na defesa do profissional médico, dentista, do profissional da saúde. E já que a senhora tocou aí na cannabis, né, pacientes e tal, como é que foi a sua entrada aí para começar a trabalhar com cannabis e o direito médico? Como é que surgiu isso? A cannabis entrou na minha vida. Eu sempre gostei de estudar, sempre achei que a planta, eu acho ela super rica, eu acho que ela tem muita coisa para oferecer para a gente em termos de várias patologias. E em 2020, foi na época da pandemia, um pouquinho antes de começar tudo a parar na pandemia, conversando com o médico da minha mãe, que é um médico ortopedista, que faz a parte da medicina, né, integrativa, que não existe essa especialidade perante conselho, porém, a medicina integrativa, a medicina ortomolecular, ela é uma realidade, ela pode sim ser indicada como tratamento, mas não como especialidade. E eu sempre gostei muito dessa área natural, entre aspas, né? E conversando com ele, ele falou, olha, Rita, agora com essa história da Covid, vai fechar tudo, os idosos vão ter muita depressão. E minha mãe até então, graças a Deus, não vinha com esse quadro de depressão, já tinha melhorado. Aí eu falei, doutor, e se a gente começar a pensar na cannabis? Aí ele falou, a longo prazo é uma coisa a se pensar, sim. Passado um ano, a minha mãe teve uma piora, como a gente sabia que ia ter muitos idosos, né, fechado em casa.
ela teve uma piora do quadro depressivo, parou de comer, e aí ele prescreveu. Como a importação era um pouco demorado, o trâmite, aí que eu fui realmente me aprofundar em relação ao trâmite perante a Anvisa, como que era para a gente fazer a importação, eu comprei a nacional, numa associação chamada Abracimed, se eu não me engano. Eu nem conhecia, me indicaram. Chegou o óleo nacional, que ele é a base, ele é só CDB, e a base dele é azeite. E aí minha mãe começou a usar, mas ele era muito fraquinho. Então, eu não vi muito assim, ela saiu um pouquinho do estado letárgico que ela estava, mas não fez muito efeito. Aí chegou a importada e ela começou a fazer o uso da importada. Eu gostei muito. Aí foi aí que eu fui me interessando mais, fui estudando mais. Muito, muito interessante. É muito promissora a cannabis. Eu acho que sim, um mercado extremamente promissor, mas no tocante realmente a muitas doenças, não só aquilo que o CFM disponibilizou como tratamento. Eu acho que são patologias diversas que a gente ainda nem conhece. Eu acho que tem que realmente investir muito nesse mercado. É verdade. E aí começou na minha vida assim, como a minha mãe. E que ano começou, doutora Rita? 2021. Final de 2021. A gente começou a falar já lá em 2020, mas aí fechou tudo, tivemos que parar, né, o tratamento, ficar em casa, enfim, aquela coisa. Mas em 2021, quando voltou, ela já tinha dado realmente uma agravada, teve um quadro depressivo por conta da pandemia, e aí em 2021 a gente começou todo o trâmite. Aí levou, acho que, uns 3 meses para a gente conseguir a liberação, a importação e chegar de fato aqui em casa. Bacana. Mas foi bom. Então, assim, olhando o cenário das resoluções do Conselho e mais a disposição legal vigente, né, qual que é a sua avaliação deste cenário inicial para a atuação do profissional médico utilizando a cannabis para uso medicinal? Eu acho que assim, a gente ainda caminha em passos muito largos, muito devagar, mas a gente pegar desde lá de 2006 até agora, houve sim uma evolução. O Conselho Federal e os conselhos regionais, eles fazem sim uma atuação, uma fiscalização, porque o CFM, ele colocou como uma diretriz que algumas patologias apenas pudessem realmente receber o tratamento com cannabis. Salvo engano, duas especialidades, que é neuro e psiquiatra, apenas pudessem prescrever. Isso causou um problema imenso, porque até então não se tinha isso. Médico com CRM que soubesse, né, o que eu sempre falo, o médico ele tem que saber o que ele está prescrevendo, que soubesse fazer a prescrição, tinha essa autorização de prescrever a cannabis, e aí veio uma resolução que suspendeu tudo isso, aí depois veio uma resolução em 2022 que tentou direcionar, isso deixou o conselho um pouco, eu entendo que um pouco confuso nesse tocante à fiscalização, porém, assim, se a gente parar para pensar desde 2006, eu entendo como uma evolução muito grande, mas os conselhos ainda são muito rigorosos, eles fiscalizam, o que eu estou sempre conversando com os médicos, façam as prescrições, não deixem de fazer, mas é o que eu falo, façam com o termo de consentimento, porque amanhã ou depois, sei lá, se tiver algum problema, vai estar tudo documentado, vai estar tudo certinho, seguindo as diretrizes do CFM e principalmente do Código de Ética. Mas para mim foi uma evolução muito grande, mas ainda está muito longe de ficar perto do que a gente precisa, né? Eu acho que tem que investir mais nesse setor. A própria Anvisa tem que olhar com mais carinho para isso, e ela, na minha opinião, ela não olha. Está vindo muito devagar, o CFM também vem muito devagar, a gente teve aí há pouco tempo uma diretoria, uma presidência muito boa nesse sentido, mas ainda está muito longe de chegar perto do que realmente os pacientes necessitam e merecem em relação ao tratamento com cannabis. E os médicos, também eu percebo que muitos têm um certo receio de prescrever, porque tem um certo receio de tomar algum tipo de advertência do conselho. Então fica, e nisso o prejudicado é o paciente. O que a gente verifica pelo número total de médicos prescrevendo, né, é isso mesmo. Os médicos às vezes se retraem, e às vezes ele até prescreve, mas se o paciente vem e relata
por exemplo, que teve alguma intercorrência, que não sentiu muito bem, ou que não fez nenhuma diferença, esses médicos que ainda não estão convictos e, portanto, estudam menos a planta, acabam suspendendo o tratamento, que também é um indicador complicado, porque o médico, a gente não consegue ter um universo real, porque tem esses médicos que vão e voltam, né, em relação à prescrição e o atendimento do paciente. Quando a gente sabe, e a ciência já aponta, né, que tá tudo, tem tudo estudos científicos que possam embasar as diversas especialidades médicas. Mas eu concordo que a questão da fiscalização, de ter disciplinado com restrição, né, o próprio conselho, ele trouxe mesmo uma retração na adesão de médicos para prescrever, né? E isso dá um impacto muito grande dentro do sistema de saúde brasileiro, porque quando esse paciente está bem cuidado, no fim do dia, assim, a gente olha para a cannabis como uma medicina personalizada. Então, dá mais trabalho, né, do que você prescrever, mandar o paciente para casa e esperar um retorno para ver como é que foi o uso daquele produto, né? Não é um caso, ele tem que dar uma assistência mais sistematizada para entender e ajustar a dose, etc. Mas isso acabou que a gente tem um número pequeno de prescritor, né? E a gente acaba ficando sempre com os mesmos prescritores, nem regionalizado, por exemplo, você consegue ter um perfil, né? E isso também é muito ruim, porque acaba que quem vai fomentar essa prescrição acaba sendo o paciente, né? Que o médico dele não atende, ele acaba procurando o outro, e aí existe uma série de maneiras de acessar isso, né? Ou seja, por essas empresas que cuidam da importação, né, para o Brasil, que eu a chamo de despachante, mas elas fazem treinamento médico, elas ofertam um serviço, né, para o paciente, que também as associações ofertam. E então, para garantir esse acesso, que é uma grande discussão dentro do sistema de saúde brasileiro, ele é árduo, né? Ele é bem complicado. Mas a expectativa da revisão para 23, 24 de 2022 era que pudesse ser melhor o texto. Na verdade, veio um texto um pouco mais complexo, né, da execução para esses profissionais, inclusive falando dos eventos de treinamento, capacitação, congressos, etc., né? Exatamente. Inclusive, ela limitou que somente médicos poderiam dar cursos, principalmente sobre a cannabis, apenas para médicos. Então, ficou uma coisa muito limitada. E os médicos começaram, assim, muitos que eu conhecia, que prescreviam, falaram: "Ai, Rita, agora eu não quero mais, eu não vou mais prescrever, eu vou indicar meu paciente para algum colega prescritor". E aí isso vai trazendo um impacto, principalmente para a saúde do paciente, até porque é o que eu falo, assim, é uma gama de patologias que poderiam estar sendo tratadas com o uso da cannabis, elas não estão mais sendo tratadas porque ficou muito limitado. A esperança, assim, a movimentação, principalmente no meio jurídico, é exatamente nesse sentido, de que seja feita uma revisão dessa resolução e que ela amplie essa possibilidade de outras especialidades médicas fazerem a prescrição, principalmente para outras patologias, porque o Parkinson, a depressão, por exemplo, que tem muito estudo dizendo da eficácia, eles não entraram nessa resolução, infelizmente. Só que aí, como ela ficou uma resolução meio está meio confusa, a gente tem alguns prescritores que estão fazendo essa prescrição e está certo, o paciente ele necessita disso. Então, o conselho, ele meio, na minha opinião, meio que se perdeu, não sei se perdeu seria o termo mais correto, mas, assim, houve um entendimento um pouco confuso. Eu não sei se é porque fizeram uma resolução proibindo num dia e logo, na sequência, já editaram essa nova resolução, querendo melhorar, e foi muito rápido. Pode ter sido isso também, né? Não sei. Porque assim, como o paciente fica melhor, né, ele fica mais, eu diria, saudável, ele melhora a qualidade de vida, na verdade é isso, e aí ele reduz o acesso ao serviço de saúde, o que reduz custo de assistência, né, e isso é uma discussão também que não está posta. O que eu ouvi muito é que o processo de consulta pública também do Conselho não foi muito legal, o que também não teve o reflexo do interesse da sociedade médica, né? Principalmente dos prescritores, né, de cannabis de uso medicinal. Aí ficou mais
ela ainda sai sem essa participação da categoria, porque para mim tem uma tendência política, né, dentro do Conselho neste momento, eu não sei se por conta, talvez, da análise da insuficiência de estudos clínicos, que isso já não é tão assim, né, a base de dados científicos ela é bastante robusta, e as empresas agora começam a investir mais em pesquisa, né, talvez com a movimentação da revisão da resolução da Anvisa, essa seja uma saída para que novas pesquisas acontecendo no Brasil também possa dar mais oportunidade de ampliação para o Conselho, mas do jeito que está realmente, o médico ele vai no risco, né? E já que a senhora falou aí da questão de fiscalização, né, dos conselhos, já tem informação de penas que foram aplicadas aos prescritores por conta dessa atuação aí e na cannabis? Até 2022, havia bastante fiscalização, sim, a gente tinha bastante problema, alguns colegas que atuam mais até nessa parte de defesa, eu faço muita defesa em processo ético e sindicância, mas os meus clientes não tiveram nenhum problema com a prescrição da cannabis, então, sempre consultando, conversando com alguns colegas, quando existia alguma denúncia, alguma coisa assim, muitos conseguiam resolver na sede da fase de sindicância, ou seja, faziam lá aquele TAC, que a gente chama, que é o termo de ajustamento de conduta, aonde o médico geralmente ficava lá um período sem prescrever, enfim, depende de como que estava nesse... tinha algumas coisas assim, fazia um TAC, né, aí se ajustava lá, entre aspas, a conduta do médico, olha, fico 6 meses sem poder prescrever, ou não vou mais poder prescrever, no caso, mas muitos colegas conseguiam, assim, ajudar o médico nesse tocante, já na fase de sindicância, para não virar processo ético, mas isso acaba trazendo para o médico que é um receio, é onde vai aumentando, e a doutora falou bem, a consulta pública foi, entre aspas, um fiasco. Eu lembro que eu entrei, eu falava para os médicos, pedia que eles participassem, porque quanto mais os médicos participassem, mesmo eu falava para eles assim, olha, não tem problema se você não conhece o universo da cannabis, se você não tem interesse em conhecer, mas assim, deixa de lado isso e veja que existem benefícios, que existem vários estudos, é uma coisa que se estuda há muitos anos, não é uma coisa que começou agora. Já vem de muito tempo o estudo da planta, dos benefícios. Vai lá e seja favorável a que mais patologias sejam inseridas, mas infelizmente foi realmente uma baixa muito grande no sentido da pesquisa pública. Não teve, os médicos em si não apoiaram a iniciativa, e aí a gente teve essa resolução que, na minha opinião, ela é muito limitada. Muito ruim isso. Prejudica o médico, e também, assim, quanto melhor o paciente, menos custo para o SUS, para o plano de saúde, menos se usa. E a cannabis, ela traz isso. Ela traz, na minha opinião, eu não sou médica, mas, como eu falei, eu gosto, eu estudo, ela tem uma gama enorme, né? A gente tem países aí onde o incentivo à produção e estudo da cannabis é milionário, bilionário. E lá a gente vê que a qualidade de vida de quem usa é surreal, é outro mundo mesmo, literalmente outro mundo. Eu vejo que tem, assim, duas coisas que afastam um pouco o médico da prescrição. Uma que a gente já sabe que é o preconceito, né? Então, às vezes a pessoa não entende direito, e como a gente até falou, né? Tem uso recreativo misturado, e o médico fica um pouco receoso. Tem aquela questão de ele não ver também muitos estudos sendo divulgados, e essa questão do conselho, né? Então, isso afasta, na minha opinião, assim, essa análise bem grosseira que estou fazendo, afasta um pouco os prescritores de estarem mais inseridos aí no entendimento, conhecimento de prescrição de cannabis, né? Então, essa questão do conselho também é um fator que minimiza aí ou diminui a ascendência do médico sobre a prescrição de cannabis, né? Acaba não tendo muito interesse, porque o medo, entre aspas, de ser penalizado acaba sendo maior do que o interesse em tentar buscar o conhecimento. Falar, não, nem vou por essa área, existem outros tipos de tratamentos, e infelizmente afasta o médico de ter um conhecimento a mais,
ter uma conduta diferenciada no tratamento daquele paciente, né? Então, e tem o preconceito entre médicos. É incrível isso, incrível. Médico que não conhece nada de cannabis, tem aqueles que falam, olha, não vou opinar porque eu não conheço, mas tem aqueles que fazem essa confusão do uso recreativo com a medicinal, que é o óleo, e não adianta, tem que respeitar, assim, eu já tentei explicar, mas não. Então, eu nem tentei, eu sofri o preconceito, infelizmente, de alguns médicos quando minha mãe iniciou o uso, não teve jeito. Eu, no dia a dia, eu vejo muito isso, é muito triste. Eu volto a falar, paciente que fica no meio dessa história. Eu, amanhã ou depois, se eu tiver alguma coisa, a primeira coisa que eu vou falar para o meu médico é, por favor, cannabis, prescreva a cannabis, porque eu sei que vai ser muito melhor para mim, melhor do que tomar qualquer remédio. Maria José, acho que a gente pode, não sei se tem mais alguma complementação aqui nesse bloco, passar para o bloco internacional, né? A gente meio que esgotou aqui a questão da fiscalização, né? A doutora foi falando, ela tem bastante conhecimento, ela já foi... Respondendo, né? Já foi passando, né? A gente sabe que o mercado internacional, né, as práticas médicas também para cannabis deveriam poderiam ser adaptadas, né, para a realidade brasileira, como ocorre com regulamentação sanitária. Né? Ninguém regula no Brasil olhando para o Brasil, olha para o mundo, né, e faz aqui uma adaptação dentro do nosso perfil de país, né, perfil econômico, socioeconômico, político, etc. Então, assim, para cannabis medicinal, você entende que internacionalmente existe alguma orientação para profissionais médicos que poderiam ser adaptadas para o Brasil? Sim. Eu acho que quando a gente olha para o mercado europeu, onde a gente tem lá bastante estudo, investimento, tem empresas farmacêuticas gigantescas investindo nessa área, quando a gente para olhar em relação ao Brasil, a gente vê que aqui o Brasil falta essa estrutura. Eu acho que daria para adaptar muito o exemplo da Alemanha, Portugal. Se eu não me engano, realmente Portugal tem uma empresa farmacêutica gigantesca só estudando cannabis, fazendo a extração do óleo. E eu acho que assim, o Brasil ele deveria se adaptar no sentido de investir mais nos estudos. A gente tem aqui uma qualidade enorme de profissionais aptos a estudar, e a gente não tem isso. Então, eu acho que falha. Aí o Brasil, ele faz o quê? Ele acaba tendo que importar a matéria-prima, tendo que importar a própria cannabis já pronta, né, o próprio óleo, e a gente teria aqui o solo perfeito para estar investindo mais coisas, para pegar o exemplo europeu e fazer o plantio aqui. Só que aqui a Anvisa, ela precisa permitir mais isso. Então, a gente tem aqui que o THC não é permitido, aqui o plantio, aqui no Brasil, a planta do THC, então a matéria-prima nem chega no Brasil, tem que pegar o óleo importado, se eu não me engano é isso, eu tenho até que confirmar. Então, e aqui o Brasil a gente fica meio limitado. Essas associações, a que eu me referi até no começo, que a gente usou, ela é limitada. Ela tem o óleo, um óleo muito bom, mas é limitado, porque a gente não tem uma gama de várias mudas das plantas onde a gente pode trabalhar. Já o sistema europeu tem. Eu acho que o Brasil falta isso. Falta a gente olhar para fora e falar, bom, vamos trazer para o Brasil esse tipo de estudo. A Associação Médica Mundial, doutora, recomenda alguma prática específica para adesão voluntária de outros países, como o Brasil, por exemplo, para a prescrição da cannabis de uso medicinal? Não, ela não tem uma decisão vinculante, ela dá algumas orientações de como deveria ser a prescrição, mas ela não dá uma determinação, isso não. Mas é interessante a gente se basear, sim, na associação, porque lá eles trazem para a gente várias diretrizes que são importantes para o uso aqui no Brasil, para a nossa realidade.
Então, a gente pode considerar que há recomendações, né, assim como a OMS faz, da Associação Médica Mundial, mas que não foi aderida pelo Conselho Federal de Medicina na regulamentação da prescrição da cannabis. Eu entendo que não. Eu entendo que o Conselho ele não aderiu, tanto é porque não existe uma obrigação, né, uma obrigatoriedade da Associação Médica no quesito a prescrição. Tem lá algumas orientações, mas não é uma coisa tem que vincular na prescrição aqui no Brasil. A gente sempre espera, né, doutora, sempre o benefício do paciente que pudesse ser, né, reconhecida e internalizada para o Brasil essa opção para ampliar, na verdade, acesso, né? Já que a cannabis tem um controle internacional, nós precisamos do médico para poder garantir esse acesso, né? Essa é uma alternativa terapêutica que não há outra oportunidade que não seja passar pelo médico, pelo dentista, e isso, o odontólogo, né? Isso agora dificulta, né, esse acesso. Mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso para as pessoas entenderem e talvez ter um processo de participação mesmo com o seu médico, né, para reivindicar isso ao conselho, para que talvez o conselho possa amadurecer um pouco e olhar para essas recomendações internacionais e internalizá-las para o benefício do paciente no país, né? Sim. Eu acho que o início de tudo seria ampliar as patologias o leque de patologias para que possam ser prescrito a cannabis. Deixar, assim, um leque bem amplo, porque a gente sabe que para cada patologia, quando o médico prescreve, já tem um estudo científico lá atrás que fala que tem eficácia, né? Não é uma coisa aleatória, ninguém está pegando paciente de cobaia, não é isso. É para fazer esse tipo de estudo, existem lá os laboratórios, enfim, existe tudo certinho, vai ser feito, escolhidos os pacientes que irão fazer parte do estudo, não é isso que a gente quer. A gente quer que quando o paciente chegue no médico e fale, tenho tal coisa, o médico já tem ciência de que ele pode prescrever a cannabis, porque já tem um estudo científico falando que existe uma eficácia para essa patologia, e o conselho não vai puni-lo pela prescrição. E isso falta muito aqui no Brasil. E aí a Associação Médica, ela realmente, lá da Mundial, ela traz essa diretriz. Então, a gente tinha que olhar, eu volto a falar, olhar para os países europeus e seguir esses exemplos, que estão muito, muito, muito evoluídos nesse sentido. Sim, e aí, doutora, bom, você trabalha com direito médico, você falou já aí há cerca de uns 18 anos, e claro, com o conselho, né, tanto o federal quanto os regionais. Olhando assim para esse cenário hoje, que a gente acabou de falar, você vê alguma oportunidade, de algum momento, né, o Conselho Federal de Medicina trilhar um caminho mais inovador em relação à autonomia da prescrição médica? Porque ao mesmo tempo que se discute isso, né, a autonomia do prescritor médico, se discute também a limitação da garantia do acesso e da atividade profissional, né, desse médico. Quando restringe, né, é claro que nada é de qualquer maneira, né, existem critérios e existe, claro, toda uma formação acadêmica dedicada também para que isso seja, para que essa autonomia da prescrição ela seja cada vez mais responsável, segura. É para isso que o profissional, né, que os profissionais da saúde, eu entendo que são prescritores, estão no mercado de trabalho. Então, você vê, assim, alguma oportunidade? Você já viu alguma oportunidade do Conselho querer ir por um caminho e depois ter que voltar? O Regional de São Paulo, a gente sabe que ele é muito atuante, né? E muitas vezes o Conselho Regional de São Paulo, ele até regula e dá um estresse lá com o Conselho Federal de Medicina. Você já viu essa oportunidade de quererem ir para um caminho, retroagirem, porque tem mais, talvez uma linha mais conservadora, num determinado período, né, de presidência e etc.? Eu, sinceramente, acho que ainda não. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina ainda está muito lento nesse sentido. Eu não vejo assim, uma movimentação grande em querer fazer com que as coisas aconteçam e mudar. Não. O que eu falo assim, a gente teve realmente lá atrás uma resolução que veio proibindo e muito rápido, porque assim, era uma resolução que não trazia nada, aí eles fizeram uma resolução da noite para o dia, vamos proibir tudo, e aí no dia seguinte praticamente já fizeram outra falando, não, vamos liberar, porque teve sim um movimento maciço de poucos médicos, mas também de muitos pacientes, falando, peraí, e agora, como fica meu tratamento?
Aí o CFM falou, não, vamos ter que mudar isso daqui. Aí veio essa resolução de 2022, que na minha opinião ela é muito limitada, e desde então eu não vejo uma movimentação dentro do Conselho no sentido de que vamos melhorar isso, vamos alterar isso, acho que está muito devagar, eu não vejo isso acontecendo, infelizmente, nos próximos anos. Essa é a minha experiência, pode ser que eu esteja enganada, né? Tem gente que tem mais contato lá dentro do CFM, eu já não tenho esse contato, mas o que eu acompanho por fora, eu não vejo uma movimentação do Conselho querendo essa evolução rápida, infelizmente. Já o CREMESP, a gente tem um conselho, principalmente essa nova diretoria, muito atuante em vários sentidos, eu tenho gostado, mas o CFM eu acho que ainda está muito devagar, infelizmente. E isso coloca o paciente em escanteio, né? Na minha opinião, eu sempre falo, eu estou sempre olhando pelo lado do paciente, eu defendo o médico, mas eu olho pelo lado da vida do paciente nesse sentido, né? E é ele que é o maior prejudicado quando a gente tem uma limitação. Eu acho que o conselho ele acaba falhando nesse sentido. Não vou nem entrar no mérito em outros detalhes, que ele libera certas coisas e limita a cannabis, né? Então, Sim. Eu acho que se esse mérito aí a gente não sai mais daqui. Não, é verdade. Isso acho que é a sensação da população também, né? Tanto que a população teve um movimento importante na revisão, na expectativa que isso pudesse, a autonomia da prestação pudesse ser garantida. Mas de novo, né? É bom a gente falar para que as pessoas também olhem para o seu próprio compromisso, né? De fazer a sociedade, os conselhos avançarem naquilo que tem garantia da ciência, claro, né? Que tem embasamento legal, que está posto no Brasil, e que possa atender a real necessidade da população, né? Porque, no fim, é isso, né? Jair, agora eu acho que é a sua... Boa com você aí. Eu queria só fazer um comentário, eu não interrompi, porque o assunto foi sendo colocado aí na associação médica e conselho, eu não quis interromper. Eu queria ter um comentário para fazer, logo na primeira parte, lá, quando a doutora está falando da questão aí do mercado internacional com a realidade brasileira, eu queria fazer 2 comentários. A primeira, a senhora falou sobre a importação, né? As empresas podem importar, empresa, né? Pessoa jurídica, né? Não pessoa física, pode importar o produto acabado, pode importar o bulk, que seria o produto para ser envasado aqui, ou ela pode importar a matéria-prima, ou o isolado, ou o extrato, para fabricar o produto aqui. É o que está acontecendo com muitas empresas nacionais. Elas importam o extrato e fazem o que chamam de diluição, né? Mas eu falo que é a manipulação do produto, a fabricação, para depois envasar e tal. Então, a gente tem uma, né, que se permite isso, mas ainda eu acho que ainda é pouco, doutora. Nós temos que também fazer extração aqui, produzir aqui e plantar, né? Porque a gente tem imenso território, né? Ainda está longe, né? Para chegar nessa parte. Doutora. Está na agenda. O Supremo definiu, né? O STJ, né, definiu, e também tem um grupo de trabalho que também deve apresentar, ou apresentou essa semana. Eu acho que até já apresentou, porque a ministra até já falou sobre esse assunto. Apresentou no plenário da CONAD para ser aprovado o relatório de trabalho, de um grupo de trabalho que foi definido pelo Executivo, lá no Ministério da Justiça, na CONAD. E aí esse grupo fez um relatório bastante interessante, estabelecendo critérios, quem que é a autoridade sanitária que vai regular isso, e instituindo uma instância dentro do Ministério da Saúde para cuidar dessa parte operacional que vai ser regulada, né, por uma indicação também do grupo, ficou no mapa. E aí as autorizações de plantio sairiam do Ministério. Então precisa de ter uma estrutura dentro do Ministério para isso, né? Eu acredito que agora, esse final de ano, não vai acontecer, mas ela passa por uma aprovação ainda, né, lá na CONAD, e aí já segue para o presidente, para poder, mas a ministra pareceu bastante confortável de ser uma coordenação, uma secretaria, uma estrutura administrativa dentro do Ministério, que ela já se manifestou, ela seria coordenadora, claro, e teria ali uma equipe para poder fazer as autorizações de plantio. Então, essa semana andou um pouquinho. A definição do STJ definindo a autoridade sanitária, se sair o decreto, vai ter que mudar a autoridade sanitária, né? Porque ficou no mapa e não ficou na Anvisa o plantio, as regras para o plantio.
Então, isso pode ser que a gente tenha aí um andamento para começo de 2025, né? Com essas duas ações aí, alguma coisa concreta deve sair. E realmente, para o país é muito melhor, né? Porque tem autonomia, principalmente, né, em relação à importação, a qualquer empecilho internacional, haja vista o caso do Covid, que a gente teve que improvisar, né, bastante para poder garantir tratamentos. E essa independência é muito melhor e reduz o produto mais ou menos em torno de 30%, segundo do custo, segundo a BICIF. Mas são movimentos, né, que eu acho que são importantes, que a gente vai avançando. Eu queria só fazer um outro comentário ainda em cima do que a senhora falou lá no início, sobre a questão de que não há muito estudo, muita pesquisa, né? Foi mais ou menos nesse contexto que a senhora colocou. E assim, a liberação de estudos e pesquisas com cannabis, com plantas, com tudo, é muito lenta no Brasil. O pesquisador ele demora para obter autorização. Então, você pega uma pessoa de uma universidade, ela demora meses e meses para obter. Então, isso é muito, trava todo o processo. E aí fica essa dificuldade toda que a gente tem, né? A gente tem toda a estrutura aqui farmacêutica, de pesquisadores, de produção, de território para plantar, que nós temos aí Embrapa e nossa, nós temos um mapa que poderia estar enorme, um solo extremamente fértil, né? É verdade. A China hoje é o maior exportador aí de fibras tal da cannabis. A gente mal está conseguindo produzir aí o CBD, né? Em função de todas essas restrições. Mas vamos lá. Então, partindo assim já para o encerramento, falando dessas questões que a Maria José falou, algumas coisas boas que tem perspectivas lá com a ministra, né? Tem o STJ que deu essa liberação meio parcial. Então, assim, olhando os entraves e as soluções, e quais as perspectivas que a senhora vê assim, para a cannabis de uso medicinal no Brasil? Aí considerando o paciente, considerando a indústria, pesquisa e tudo mais. Eu acho promissor, eu acho que, embora esteja vindo degrauzinho por degrauzinho, esteja muito lento, se a gente pegar assim, a última década, a gente teve, da minha opinião, lentamente, mas uma evolução boa. A população como um todo se interessou mais sobre o uso da cannabis, e isso ajuda com que os médicos se interessem também. Então, eu acho que, assim, está lento, está longe de ser o que deveria ser, na minha opinião, mas eu acho muito promissor. Eu acho que esse mercado ele vem vindo e vai ser muito promissor. Talvez daqui 5, 10 anos, não dá para saber. Queria que fosse o ano que vem, a gente já teve aí a notícia da doutora Maria falando para a gente dessa perspectiva aí para o começo, quem sabe para o começo de 2025, mas eu acho promissor, e isso é uma coisa que eu estou sempre querendo, batendo na tecla, né? Para as pessoas olharem para a cannabis medicinal com os olhos de um óleo que vai que vai cuidar da saúde daquele paciente de uma forma diferente, e não olhar para o lado recreativo, para aquele cara que está lá na esquina. Não é isso, né? Separar esses dois mundos, a cannabis medicinal com o uso recreativo. Tem que separar isso. A partir do momento que as pessoas consigam fazer essa separação, eu acho que o Brasil, como todo, consegue até evoluir, tirando um pouco o preconceito, né? O próprio médico não vai ter tanto receio em estudar, em prescrever. Então, eu acho promissor. Eu também acho, também concordo, pelo que eu venho acompanhando já há algum tempo, e vendo esses movimentos, também concordo que vai ter aí grandes perspectivas aí, no futuro bem próximo, viu? Eu acho que não chega a 10 anos, não, é uma coisa bem antes, bem antecipada. Eu acho que no máximo, estourando 5 anos. Pelo que a gente conhece um pouco de regulação, né, Maria José? A Maria José conhece mais do que eu, que esteve na Anvisa, e ela está mais antenada com as coisas que acontecem no Congresso, mas pelo que a gente está vendo, eu vejo que antes de 5 anos a gente vai ter uma mudança bastante boa. E eu torço também para isso, sabe? Que tem essa abertura, essa evolução aí. Né? Maria José, eu queria deixar essa última para você. Tudo bem? Fazer as honras aí para a doutora. Bem. De doutora para doutora. Essa última é mais, diria, um pouco mais, não sei se é espinhosa ou Então, doutora, para encerrar com chave de ouro aqui, eu sei que você atua com profissionais, né, da área da saúde, como você mencionou no início. Qual é a sua avaliação para a recente decisão do Conselho Federal de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais para a prescrição da cannabis para uso medicinal?
Olha, eu acho interessante, eu acho bastante interessante, eu acho que isso traz também uma possibilidade para os pacientes de adentrarem esse mundo, mas eu acho que, assim, tem esse embate do Conselho Federal de Medicina com os outros conselhos em relação a um monte de coisa. Eu acho que a gente ainda vai ter muito problema para o fisioterapeuta estar prescrevendo para o terapeuta ocupacional. Agora, não, é o CREFITO e foi o CREFITO, que eu me lembro que autorizou, eu achei muito bom, e o outro profissional... Não, é porque esse conselho ele é regulamentado junto, Conselho Federal de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. A regra, a lei, né, ela regula para as duas atividades. O terapeuta ocupacional, eu acho que eles... que eu acho muito interessante essa autorização, mas eu acho que ainda vai ter muito problema em relação a isso com o Conselho Federal de Medicina, por conta da resolução do Conselho Federal de Medicina, que limita a prescrição, que limita 2 especialidades, que limita as 2 patologias, algumas patologias, pouquíssimas, e aí vem um outro profissional adentrar essa área, pode ser que isso dê um embate, mas eu vejo com bons olhos, eu acho que ele tem sim a competência para poder fazer essa prescrição, desde toda a cautela, com o termo de consentimento, mas eu vejo com bons olhos, sim. Eu acho que é uma decisão super recente, mas eu acho que isso daí, ele está vindo para ampliar a opção de terapia para aquele paciente. Então, eu acho que, e para o próprio profissional da fisioterapia, da terapia ocupacional, ele vai dar uma possibilidade maior de tratamento para o seu paciente. Eu vejo com bons olhos. Entendi. A minha única preocupação, doutora, que eu já vou falar para a senhora qual é, quando a gente olha, por exemplo, as enfermeiras, a regulamentação permite que elas prescrevam produtos que estão nos programas de governo, justamente para garantir acesso, principalmente em lugares mais distantes, onde nem profissionais médicos estão e tal. Mas na vida real elas acabam prescrevendo tudo, né? Então, eu acho assim que o olhar do Conselho Federal aqui, ele tem, claro, que ele vai preservar aquela formação acadêmica, né, que tem a autonomia para diagnóstico e etc., e aí, portanto, tipo, uma boa prescrição, mas eu acho que o mundo real, como eu tive muito tempo na Anvisa, a gente olhava muito e continua olhando o comportamento do mercado, como que o mercado ele se estrutura dentro de uma limitação para poder ampliar acesso ou vender mais um produto, porque no fim do dia acaba que o medicamento já está na leva de produtos aí que a gente sabe também que não deveria estar, né? Está sendo utilizado como um produto qualquer e não como um produto de risco, que naturalmente ele é, inclusive os isentos. Então, assim, a minha única preocupação é que todas as pessoas, na verdade, a gente tem os profissionais, né, as categorias profissionais que são exercidas por ser humano, né, que acabam, muitas vezes, extrapolando do seu limite de competência. Né? Então, a minha única preocupação com esta recente decisão do Conselho de Fisioterapeuta é essa. É a gente ter nesse profissional um prescritor da cannabis de uso medicinal extrapolando as suas competências. Claro que lá a preservação do código de ética deles existe, a regulamentação também já trata um pouco do que eles podem fazer, etc., mas essa extrapolação é que me preocupa, como a gente vê na prática com as enfermeiras, né? Não com todas, claro, mas com aquelas que já prescrevem os produtos de programa de saúde do governo. Então, a minha preocupação é essa, assim, uma ampliação que possa extrapolar por uma prática não adequada para o uso racional de medicamentos, né, para toda uma outra política do Ministério da Saúde que cuida, né, que esse produto seja efetivamente usado quando realmente necessário, pelo tempo necessário, na hora certa, tudo aquilo da política. Então, a minha preocupação passa muito por isso, né, não pela competência ou não é nada disso, é só pelas extrapolações que a gente sabe que elas são reais, né, e que elas podem ser ampliadas para mais uma categoria que está chegando aqui para prescrever um produto controlado internacionalmente e que tem impactos, né, na saúde do paciente também, tanto positivos quanto eles podem ter também negativos, né, esse é um fato de quem utiliza qualquer fármaco, né, então, assim, é um pouco isso, e o Jair, eu acredito que possa fazer uma avaliação técnica até melhor, né, Jair, do uso do medicamento. Maria José, eu concordo assim com você,
E eu ia falar da questão ética, né? Cada um tem que ter a ética de prescrever. E eu acho também que essa questão da ampliação do uso ali, eu acho que está muito ligado também com ir até o limite da prescrição que permite a profissão naquele tratamento. Sim. Ele não é um profissional neuro, né? Ou não é um profissional que tenha uma atividade ampla na medicina. Ele tem uma coisa focada. Sim, igual a odontologia, né? Então, eu acho que vai até esse limite ali. Primeiro. Eu acho que a fiscalização tem que ser rigorosa nesse sentido. Nesse sentido. Porque senão vai extrapolar, como vocês falaram. Aí começa a indicar, eu estou com depressão, também toma aqui. Sabe, assim, não estou dizendo que vai acontecer, a gente está infelizmente, aqui no Brasil. E a outra coisa que me deixa um pouco mais preocupado ainda, e não estou discutindo o âmbito das profissões, a capacidade, nada disso. É a questão de a cannabis não estar ainda sedimentada como um produto já. Vamos comparar aqui com um produto bem simples, de pirona. Quantos anos se usa de pirona no mercado? Amoxicilina. São décadas, 40 anos. E a cannabis é muito recente. Então, nós todos estamos aprendendo com a cannabis. E isso é uma preocupação. Se até os médicos ainda têm alguma resistência, como nós comentamos aqui, né, que é real essa resistência ou esse receio, isso não pode ser espalhado por todas as profissões e começar a prescrever algo que ainda é recente e que está necessitando de uma evolução natural como todo produto, né? Então, eu acho que esses dois elementos aí, eu acho que são preocupantes, né? Concordo com a Maria José. Assim, não estou fazendo juízo de valor de profissão, não entro em nenhum debate, mas assim, eu uso um pouco da experiência que eu tenho de vários e vários anos como farmacêutico, né? Eu, provavelmente, com certeza, eu não teria capacidade de prescrever cannabis. É isso, então, eu acho que vai ter um embate muito grande, onde o Conselho Federal de Medicina, com certeza, vai começar a propor alguma ação para proibir essa autorização, porque se a gente parar também para pensar, se começar... Primeiro, para prescrever a cannabis tem que estudar muito, né? Não é só chegar e falar, usa cannabis e ponto final. Então, assim, até onde o fisioterapeuta que vai ter essa autorização vai estudar de fato de direito, não fazendo juízo de valor também da profissão, pelo amor de Deus, né? Quem vai ministrar o curso referente a cannabis para o fisioterapeuta? Acho que tem toda uma dinâmica. Eu acho que o Crepito, ele foi lá só falou, podem prescrever, né? Enfim, mais ou menos assim, e esqueceu de olhar que tem todo o detalhe imenso por trás disso. A cannabis é uma coisa nova, muito nova, e aí o paciente, sei lá, vai ter alguma reação, quem vai cuidar dessa reação? É o médico. E a hora que esse caso, o paciente cair lá no médico, como que esse médico vai reagir? Porque existe, como a doutora Maria falou, extrapola-se tudo aqui, infelizmente, né? O enfermeiro, ele tem uma certa autorização para ir até um certo lugar, ele, infelizmente, não todos, não é isso, mas por questões aí distância, não ter médico, enfim, ele acaba fazendo coisas que extrapolam a sua competência. Então, se a gente começar a olhar por esse lado, aí vai ser muito complicado. Eu acho assim, seria bom do ponto de vista para o paciente? Seria, mas tem que ter todo um estudo, né? Simplesmente chegar e sair prescrevendo, né? Porque isso vai ser... E esse embate vai ser gigantesco. Eu acho que a gente ainda vai começar a ver um monte de ação do CFM tentando impedir essa autorização. E aí a gente vai ter que aguardar para ver, né? E aí, quem vai ser prejudicado nessa história? Não dá para saber, né? Provavelmente o paciente. Que aí o médico vai se limitar novamente no sentido, na minha opinião, né? Falar, peraí, se eles estão podendo prescrever, eu vou parar. De repente, vai ter um ou outro que vai ter esse pensamento, né? Que essa coisa de classe mesmo. Então, cada um tem que ver direitinho. É complicado. É bom até um certo ponto, na minha opinião, mas dali em diante fica meio complexo, porque a cannabis, como qualquer outro tratamento, requer muito cuidado, né? Cuidado, estudo, conhecimento, né? E saber os limites da sua atuação e os limites da cannabis não é para todas as enfermidades, né? Então tem que ter esse conhecimento, noção aí, exatamente. Mas legal, exatamente. doutora. Legal, doutora. Acho que a gente deu aí Obrigada.
avançou bastante, né, Maria José? Nós damos aí mais de 1 hora aí de conversa. Foi legal essa conversa, viu? Foi bem bacana, viu? Gostei. Eu que sou farmacêutico, vocês são advogadas e tal, né? Eu sou farmacêutico, estou aqui só olhando e tentando entrar no meio da conversa aí, mas gostei bastante dessa questão toda e foi muito legal. Gostei também, né? Foi mais a minha parte pessoal mesmo, né? Uma opinião bem pessoal do que eu entendo da cannabis. Claro, falei da parte do ponto de vista jurídico também, mas assim, eu sou fã de verdade da cannabis, então por isso que eu estudo, por isso que eu vou atrás, por isso que eu brigo pela cannabis. Eu acho que ela é muito importante na nossa vida, né? Então, foi gostoso poder falar, além da parte jurídica, também poder falar minha opinião pessoal em relação a cannabis. Legal. E agradeço o convite. Legal. Bacana. E eu também, além de defender a cannabis, defendo o cânhamo, que são as fibras, papel, tem combustível, tem uma série de coisas aí que podem ser utilizadas, né? Então, a partir dessas futura liberação de plantio aí, para a gente entender melhor isso, e o Brasil ser exportador, né, de tudo aí. E atende também, né, Jair, algumas patologias, o cânhamo, o CBD do cânhamo vai atender algumas patologias, por isso também que essa definição foi bastante interessante, né, para o plantio. Exato. Mas, doutora, foi muito interessante, né, conhecê-la, ver a sua dedicação a essa planta, né, que, assim, quanto mais gente falando dela e quanto mais atuação profissional a gente tiver, com certeza a gente vai ampliar conhecimento, reduzir preconceito, né, trazer aí mais, contribuir para o acesso, né, que é o mais importante de quem realmente precisa da planta, do tratamento com a cannabis. Então, eu acredito que a sua contribuição foi bastante rica e com certeza vai ajudar as pessoas a refletirem também sobre o seu papel, né? E aí eu queria também convidar quem nos ouve aqui, inclusive a senhora, doutora, para ficar de olho nas nossas rodas de conversa, porque vem aí próximas discussões sobre a cannabis. A gente ainda vai gravar mais uma esse ano, e se a senhora tiver a oportunidade também de ver as anteriores, Jair, aí é com você como que vê isso, né? E dizer para as pessoas que, assim, do nosso esforço aqui, meio do Jair, é trazer mesmo cada vez mais informação e mais difusão da planta, porque nós também reconhecemos, né, todo o poder terapêutico e essa alternativa terapêutica para uma sociedade que já está olhando para a sua qualidade de vida com a integração dessa oportunidade de tratamento, né? Então, ela realmente vai a longo prazo aí trazer um perfil de pacientes que vão contribuir com o custo da saúde, com a redução do custo da saúde, né? E ter uma vida melhor, né? Com mais qualidade. A gente está envelhecendo, a gente quer envelhecer bem, a gente quer envelhecer, como diz o meu marido aqui, a gente quer envelhecer jovem, né? A gente quer ser um envelhecente, eu diria assim, que é um eterno velho adolescente. Então, mas tem que ser com qualidade de vida, né? Porque senão realmente é um peso para a família, um peso para a sociedade, né? Então, eu acho que a cannabis vai ajudar também isso, sabe? A ter uma população da boa idade, né, daqui a um tempo, que as previsões aí do IBGE trazem, muito mais saudável, né, muito com mais qualidade de vida, mais produtivo, né, trazendo aí uma melhoria, eu acho que para um perfil assim que nós temos social também importante. Então eu queria agradecer mais uma vez e dizer para as pessoas que fiquem de olho, vem novidade, e agradecer todos esses que nos ouvem, né, por esse longo período aí de 30 rodadas. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma observação, que agora o Jair falou, eu lembrei o cânhamo. Quando eu falei do THC aqui no Brasil, eu estava lembrando do cânhamo. É o cânhamo que a gente não tem aqui, né? O THC tem, é o cânhamo, eu acho. Tanto que... a THC é na cannabis sativa, né? E o cânhamo é um derivado da cannabis sativa. Isso. Tanto que a cannabis da minha mãe tinha que ser o veículo, tinha que ser o cânhamo. Por isso que eu tive que importar. Era o cânhamo, ele é mais clarinho. Tanto que quando eu peguei a da Bracimed, que o veículo era o azeite, ele é mais escurinho, era um óleo mais escuro, mais denso, com cheiro de azeite bem forte. Essa do cânhamo era um óleo bem fino, que o veículo era o cânhamo. Eu estava confundindo com o THC, que eu falei, não, é o cânhamo, se puder depois tentar editar. Mas o cânhamo, ele tem, a da minha mãe, pelo menos, ela era bem fina,
totalmente diferente da brasileira, né, da nacional. Branquinha, depende do farinha, com gosto. É o depende processo, do método de extração, doutora. O método de extração depende se obtém um mais escuro, mais claro. Agora, o cânhamo, normalmente, é usado para fibras, né? Para fibras, papel e tal, chama cânhamo. Mas eles... Tem roupa, né? Ele tem só CBD. Ele não tem, o cânhamo não tem THC, máximo 0,3%. Tem por aí no mundo inteiro. E o que se usa com THC, com CBD, que a gente conhece, porque existe uma pequena confusão aí na questão das plantas, porque elas foram sendo mixadas, né? Foram feitos cruzamentos, então foi tendo variedades diferentes. A cannabis índica, a sativa índica, que é a que tem THC com CBD, é uma planta mais baixa. A cannabis sativa, em tese, é aquela, ela é mais alta, produz mais fibras, e ela só tem CBD. Algumas plantas têm uma concentração de 10%, 5%, 20% de CBD, e tem zero, quase zero, né? Não é zero, de THC. Então, que legal. Então a gente chama de cânhamo. Quando eu falo cânhamo na minha cabeça, eu estou sempre pensando em nada medicinal, estou pensando em uso industrial, para alimentação, para ação animal e tal. Mas a Maria José... Opa. Caiu. Ué, Maria José, você deu uma caída. Voltei. Então, na verdade, o cânhamo é usado para fibras e tudo mais, mas ela tem CBD. Então... Entendi. Agora, o que você falou do óleo ser mais claro e tal, depende muito do método de extração, né? Entendi. Ou normalmente mais denso, mais fino, né? Ou talvez se é um CBD sintético ou isolado. As associações, Jair, normalmente também o processo é muito artesanal, né? Então, elas nem sempre utilizam só a flor, elas às vezes utilizam parte da planta, não tem o processo de fotossíntese, né? Então, existe um processo de extração e depois de diluição, que às vezes ela vem mais com cheiro, inclusive, da planta, da cannabis, né? Ou o cheiro do veículo que colocou, que no caso era o azeite. Mas tem essa diferença mesmo por conta dos processos de fabricação, né? Porque lá fora, apesar de muitas vezes não ser registrado como medicamento, ela é de livre comércio, os processos produtivos lá fora são melhores do que os processos produtivos no Brasil, inclusive para produtos que são alimentos, né? Então tem essa diferença mesmo, mas é o processo produtivo, não é? Porque a cannabis funciona com ela mesma e um veículo, né? Agora as pessoas, os importados têm agora melatonina, tem pimenta preta, que a Anvisa até andou aprendendo aí no aeroporto, a entrada de pimenta preta não é permitida, né? Mas tem uma diversidade de outros ingredientes para conservação e para ampliação da sua eficiência, né? Por exemplo, a melatonina, se bem que eu acho que a cannabis ela só basta, né? Resolve, né? Porque ela tem uma quantidade de outros fitocannabinoides muito grandes, né? A gente conhece CBD e THC, que são as celebridades, mas tem mais de 400 outros, né? Mas legal, bacana. Muito interessante. Mas, doutora, muito obrigado a quem está nos acompanhando e fiquem aí atentos que a gente ainda vai ter muitos outros programas para divulgar para vocês. Obrigado, doutora. Obrigado, Maria José. Gente. Obrigada. Tchau, tchau. Prazer, doutora. Tchau. Tchau. Prazer. Tchau.